Olá amigos e irmãos, bem-vindos ao canal Elucidar. Não se esqueçam, dê o like, se inscreva no canal, toque no sininho, toque também em todas, para receberem todas as notificações. Se gostarem do conteúdo, compartilhem. Os três reinos: os minerais e as plantas, os animais e o homem. Os minerais e as plantas. Pergunta de 585 a 591 do Livro dos Espíritos. 585. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Todas são boas, dependendo do ponto de vista. Do ponto de vista material, há apenas seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Esses 4 graus têm de fato características nítidas, ainda que seus limites pareçam se confundir. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, tem somente uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, sem limites fixados, que lhe dá a consciência de seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. 586. As plantas têm consciência de sua existência? Não, elas não pensam, têm apenas a vida orgânica. 587. As plantas têm sensações? Elas sofrem quando são mutiladas? As plantas recebem impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções e, portanto, não têm a sensação da dor. 588. A força que atrai as plantas umas às outras é independente de sua vontade? Sim, uma vez que não pensam. É uma força mecânica da matéria agindo sobre a matéria. Elas não poderiam se opor a isso. 589. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que demonstram uma grande sensibilidade e, em alguns casos, uma espécie de vontade. A dioneia, cujos lóbulos capturam a mosca que nela pousa, parece preparar uma armadilha para matá-la. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar, têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? São uma transição de uma para outra? Tudo é uma transição na natureza, pelo próprio fato de que nada é semelhante e que, entretanto, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não pensam. Há neles apenas um instinto cego e natural. O organismo humano fornece exemplos de movimentos semelhantes sem a participação da vontade, como nas funções digestivas e circulatórias. O piloro
se contrai ao contato de alguns corpos para lhes impedir a passagem. Deve ocorrer o mesmo com a sensitiva, na qual os movimentos não implicam de modo algum a necessidade de uma percepção e ainda menos de uma vontade. 590. As plantas têm, como os animais, um instinto de conservação que as leva a procurar o que lhes pode ser útil e a fugir do que as pode prejudicar? Sim, tem, pode-se dizer, uma espécie de instinto, isso dependendo da extensão que se dá a essa palavra, mas é um instinto puramente mecânico. Quando nas operações de química vedes dois corpos se reunirem, é porque se ajustam, ou seja, há afinidade entre eles, mas não chamais isso de instinto. 591. Nos mundos superiores, as plantas, como os outros seres de uma natureza mais perfeita, tudo é mais perfeito. Mas nesses mundos superiores, as plantas são sempre plantas, os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Não se esqueçam, deem um like e se inscrevam no canal. Grande abraço.